Bom dia, meus amigos. Hoje eu acabei de assistir uma palestra e dentro desta palestra foi contada uma parábola. Essa parábola, ela me tocou bastante e eu achei que eu deveria passar para vocês. Parábola é uma história que não é verídica, mas é uma maneira de nos instruir, de nos mostrar alguma realidade que pode estar acontecendo com a nossa vida. Certa vez, um pássaro saiu para pegar sementes e alimentar os seus filhotes. Passou por um local onde haviam muitas árvores frondosas e essas árvores davam um determinado fruto. Ele conseguiria pegar algumas sementes desses frutos e ele o fez. E voltando para o seu ninho, para a sua casa, este pássaro deixou que algumas sementes caíssem do seu bico. E ao lado daquelas árvores frondosas, aquelas árvores bonitas, ele deixou que caísse uma semente. Ele continuou o seu voo, logo ali adiante, ele já se aproximou de um local seco, arenoso, cheio de pedras, mas também deixou cair uma semente. Isso aconteceu sem que ele percebesse. Mas ele continuou o seu voo e foi para sua casa alimentar os seus filhotes. Com o passar do tempo, as duas sementes vingaram. Elas brotaram e começaram a crescer. A semente que caiu ao lado das árvores irmãs, aquelas árvores frondosas, naquele local fresco, bonito, ela começou a crescer muito rapidamente, porque ela tinha o benefício da sombra das irmãs, o sol que batia entre as folhas e o local onde ela estava, o lençol freático passava bem próximo à terra. Então ela não precisava de muito esforço para colher a água, colher os nutrientes e se fazer crescer assim como as irmãs dela. Mas ela ainda era jovem e do outro lado também uma jovem estava nascendo. Naquele terreno árido, cheio de pedras, seco, uma outra árvorezinha também brotou. Ela foi crescendo, claro, não tão frondosa, e ela foi sofrendo os efeitos daquela natureza que estava ao seu redor. Ela foi sofrendo o efeito do sol constante, sem nenhuma sombra, o efeito do vento. Ela teve que crescer com muita garra para que as suas raízes alcançassem o fundo da terra, para colher o néctar, colher a água, para que ela conseguisse sobreviver. E nessa luta, ela foi crescendo de uma maneira fraca, torta, não tão frondosa. Um certo dia, uma manada de gados passou por ali e pisoteou e ela quase morreu. Ela ficou muito judiada, muito maltratada, mas ela lutou, ela brigou, ela foi buscar novamente o néctar da terra de onde ela estava, onde ela conseguia buscar alguma água, e com aquela força ela trouxe alguma coisa e novamente ela continuou crescendo, machucada, muito maltratada, cheia de cicatrizes, torta, mas ela cresceu sozinha, beirando aquele deserto. E assim as duas árvores que foram plantadas aleatoriamente por um pássaro conseguiram atingir o objetivo, que era a sobrevivência. Certo dia, um lenhador passou para cortar árvores naquela região. E ali tinha árvores lindíssimas, fortes, frondosas. Ele cortou as árvores irmãs, aquelas que estavam próximas. A arvorezinha que cresceu por causa da semente jogada por um pássaro.
cortou todas, menos a árvore mais nova. Ele imaginou: eu vou deixar que ela cresça mais, essa jovem árvore. Um dia eu volto aqui para cortá-la. E claro, ele não quis cortar aquela árvore que estava à beira do caminho, aquela árvore seca, com poucas folhas verdes, judiada, torta, cheia de cicatrizes, de marcas do tempo. Passou por ela. E naquela região ficaram apenas duas árvores. Aquela frondosa, que nasceu protegida pelas árvores irmãs, que nasceu sugando facilmente o néctar da terra, e ficou também, numa distância visível de uma para outra, árvore sofrida, cheia de cicatrizes e sobrevivente. E uma olhava para a outra sem entender por que tanta diferença. Mas o tempo foi passando e um dia veio uma forte tempestade. Uma tempestade de vento, rajada de ventos, chuva, coisa assim inacreditável. Tipo aquelas tempestades que a gente se assusta. As duas árvores se assustaram, mas aquela árvore frondosa, forte, que tinha nascido com toda a proteção, não tinha raízes profundas. Ela não resistiu e foi tombada pelo vento. Claro, definitivamente, ela morreu. A outra árvore, a nascida à beira do caminho, que não teve nenhuma ajuda externa para sobreviver, que buscou com todas as suas forças a vida através do néctar da terra, através de esforço, com raízes profundas. Ela sobreviveu. Ela continuou arraigada, firme, forte, com aquela coragem que ela aprendeu a ter desde o momento que ela nasceu. E aí, eu fiquei pensando, essa história é muito interessante. Eu acho que muitas pessoas vão tirar proveito dela, mas de que maneira eu vou colocar para meus amigos ouvirem e tirarem algum proveito? Da mesma maneira que eu ouvi e percebi o seguinte, que às vezes, quando eu estou enfrentando uma batalha dura, forte, e tenho que brigar com o tempo seco, tenho que brigar com a natureza, tenho que brigar com as minhas próprias forças e buscar força onde não existe naturalmente, eu consigo raízes profundas. E quando a tempestade vem, e a tendência é de que a cada dia as tempestades venham mais fortes, para provar realmente se eu estou arraigada ou se eu estou superficial. Quando a tempestade chega, eu consigo me agarrar às raízes que eu plantei e consigo passar por cima deste vendaval, dessa força da natureza, essa força que a vida às vezes tenta nos colocar e nos derrubar, as adversidades. Você sabe quais são as suas, eu sei quais são as minhas. Aí, o que eu digo para você é que eu acredito que o Deus que está permitindo que eu passe por tudo isto, Ele está me preparando. Ele me prepara a cada dia para que eu possa enfrentar ventos maiores, tempestades maiores e continue firme, continue forte, continue em pé. Assim como aquela arvorezinha que nasceu lá na beira do caminho, no local arenoso, sem nenhuma proteção. Você acredite no que você quiser. Acredite em Deus ou acredite na natureza, acredite na força interior. Seja lá qual for a sua crença, ou que você acredite apenas na força do universo, que essa parábola sirva para você também. Se você está passando por dificuldades ou por momentos difíceis
de acreditar que alguém consiga superar, tenha certeza que você está sendo preparado a cada dia, para que quando tempestades maiores aparecerem, você ainda continue em pé. Porque o Deus do impossível vai estar com você. Bom dia.